Você já comprou, colecionou coisas que você gosta muito e teve até medo de usar? Pois é, eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Eu lembro que quando eu era criança, eu sou uma criança dos anos 90, né? Eu nasci em 92, então eu colecionava papel de carta, adesivos. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada uns anos atrás, quando eu ainda encontrei a minha coleção de adesivos e finalmente achei que eu estava preparada para usar eles e descobri que infelizmente eles não tinham mais cola. Eu acho que já era óbvio, mas nunca passou pela minha cabeça que algo guardado pode estragar. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente acha que a gente está preservando por não usar e às vezes as coisas se preservam no uso e não no desuso. Bom, mas nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma experiência que eu vivi e te mostrar imagens dessa experiência que foi muito legal, onde eu não sabia, mas eu aprendi muito sobre realmente tomar posse das coisas que são minhas, usufruir dos meus cadernos, usufruir das minhas canetas, dos meus objetos. Parece uma coisa boba, mas não é. Na nossa mente de quem já teve medo de usar, porque tem medo de estragar, é muito interessante escutar essa minha experiência. Se você não me conhece, chegou aqui agora, meu nome é Sami Berce, nesse canal eu falo sobre escrita criativa, processo criativo, vida dos escritores, literatura, enfim. É voltado totalmente aqui ao mundo da escrita, até sobre cadernos a gente fala, e o assunto hoje é esse. Há umas semanas atrás, eu recebi o convite do Nubank Ultravioleta para viver uma experiência, e esse não é um vídeo patrocinado, tá? É realmente eu contando a minha experiência com customização de cadernos. Recebi um convite deles para participar de uma ação promocional onde eu ganharia um planner, que é uma marca de luxo. Então eu fui pesquisar um pouco sobre a marca. E pesquisando um pouco sobre ela, eu descobri que a dona, a Maria Helena, teve ideia de criar, depois de um momento que ela perdeu fotos importantes de família por má conservação, e resolveu criar álbuns. E nisso ela acabou criando álbuns muito bons, muito duráveis, e ampliou para a área de papelaria também. E ela acabou saindo do direito para ir para o mercado de papelaria com a missão de preservar memórias com elegância. E foi bem aí que eu me conectei, porque essa questão de preservar memórias é muito importante para mim. Se você me conhece, já assistiu outros vídeos do canal, você sabe que eu defendo a prática do diário como uma preservação do agora, mas também do passado, né? Porque contar a nossa história com as nossas próprias palavras é muito importante. E tem um valor que eu vi lá no site da loja quando eu fui pesquisar se eu realmente queria dedicar o meu tempo a isso, que me chamou muita atenção. Os artigos são minuciosamente feitos à mão. E eu amo qualquer coisa feita à mão com carinho e dedicação. E também tem o objetivo de guardar os momentos mais preciosos da vida. E eu achei tudo a ver comigo, tudo a ver com o que eu acredito, então eu me cadastrei ali para participar dessa ação com a marca e ganhar um planner dessa marca, né? Entrar em contato ali com esse trabalho tão querido que tem tudo a ver comigo e com o que eu acredito. Bom, o planner chegou na minha casa e eu já fiquei um pouco impactada, porque como é uma ação promocional, eu esperava que fosse um caderninho leve, uma coisinha, sabe, um agrado para o cliente, mas não. Para minha surpresa, era realmente um planner numa caixa maravilhosa, com fita, como a embalagem, assim, da Chanel, sabe? E eu achei maravilhoso, o cheiro maravilhoso, tudo maravilhoso. E chegou o planner, eu abri ele, achei lindíssimo. Só que para minha grata surpresa, quando eu peguei o planner, em cima dele tinha um convite. Eles estavam me convidando para viver uma experiência de customização do planner no próprio estúdio, né, no ateliê onde a empresa acontece e onde as peças são fabricadas. E eu pirei assim, porque imagina você ser convidado para entrar numa papelaria, já seria incrível. Mas você foi convidado para estar num ateliê que fabrica cadernos de luxo e eu fiquei extremamente animada. E eu tive que ir. E eu tive que gravar toda a experiência para compartilhar aqui com vocês. Então vocês vão me ver comentando e vão ver trechos lá do momento que eu vivi. Bom, eu tava super ansiosa no caminho, porque eu ia sozinha, né, no evento social.
Mas chegando lá, eu fui muito bem recebida e foi muito tranquilo. Eu fiquei super impactada porque tinham 2 ilhas. A ilha para você customizar um momento da sua vida de rotina e um momento da sua vida de viagens e planejamento, porque tinha a ver com a ação da marca, né? Chama 2 modos. E além disso, tinham profissionais ilustradores. Tinha calígrafa. Maravilhoso. Tinha profissionais que ficam numa máquina de tipografia para fazer tipografia ao vivo ali com vocês. Eu filmei, eu não sei o nome dessa máquina. Tinha um bifezinho com os lanchinhos e eu cheguei lá 10 horas da manhã e eu fiquei assim abismada. Eu acho que pela primeira vez na minha vida eu coloquei pra fora aquela Samira que tinha vontade de usar tudo que comprava, que tinha vontade de entrar na papelaria e tinha vontade de comprar tudo que tinha na papelaria, mas minha mãe só me deixava entrar pra dar uma olhadinha quando eu era criança. Então eu acho que eu coloquei tudo isso pra fora e eu realmente vivi a experiência, assim. Comecei a criar, Eu me senti um cientista. Misturar coisas, misturar elementos, misturar texturas e eu fiquei ali tão imersa que a primeira vez que eu olhei no relógio já tinham se passado 2 horas e eu ainda estava numa ilha. Não tinha ido pra nenhuma outra. E foi muito gostoso, porque parece que eu me recarreguei ali a minha identidade, recarreguei ali a minha criatividade, e eu só estava fazendo uma coisa raríssima da gente fazer hoje em dia, que é aproveitar o momento. Eu estava totalmente desconectada, porque não tinha ninguém para eu ser responsável, nada para eu fazer, eu só estava vivendo ali. E eu vivi ali. Customizei, mexi com adesivo, mexi com papel, colei, mexi com cola. E eu detesto textura de cola, mas não liguei, me entreguei, mexi com cola e foi incrível. Eu passei pelas 2 ilhas, eu fiz um marca-página com elementos muito importantes para mim que marcam coisas que eu gosto e foi uma experiência incrível. O ambiente era lindo, era maravilhoso. Eu fiquei por volta de 5 horas lá customizando o meu planner. E eu acho que o que mais me impactou nessa experiência foi a coragem de estragar algo que eu recebo, né? Na verdade, a gente que tem medo de estragar algo que a gente compra, a gente que tem medo de estragar algo que a gente gosta, a gente acaba se poupando de usufruir das coisas, né? O que é um pensamento um pouco triste, mas compreensível, porque eu vim desse pensamento. Hoje eu queria trazer para vocês uma mudança de olhar. Ao invés de olhar de o medo de estragar, acho que a gente deveria olhar para as coisas com o olhar de isso é meu e eu posso fazer disso o que eu quiser, né? Então, se você compra um livro, tem medo de grifar, tem medo de rasurar, não, conversa com o livro, grifa o que é importante para você, escreve, eu faço muito isso, se chama glossagem. Escreve no canto, é só conversa com o autor enquanto você lê. Tudo isso ajuda na sua memória. Compra um caderno e quer customizar, encapa a capa dele, escreve na capa dele, cola adesivo nele, não sei, faz seus letterings.
Essa experiência me transformou de uma pessoa que sempre teve medo de fazer qualquer imperfeiçãozinha no caderno. Uma pessoa que pegou um caderno de, sei lá, R$ 500 e simplesmente usufruiu, colocou de si nele. E eu queria passar isso pra vocês. Não importa o valor do caderno, na verdade, importa vocês se apossarem do que é de vocês. Ficou ruim? Não tem problema, vai arrumando, vai colocando mais interferências e você vai montando e vai personalizando, né? Algo para ser realmente seu. Eu tava vendo com meu marido esses dias um canal no YouTube que se chama. Eu brinco que é Tá Oi, que é a sigla do canal. Mas é legal que é um canal onde as pessoas elas mostram a casa delas. Mas as pessoas não são famosas, não são design de interiores, são pessoas comuns. E é muito legal ver casas imperfeitas, mas totalmente personalizadas, que combinam com a personalidade das pessoas. E eu acho que eu gostei tanto desse canal do YouTube porque eu tô cansada da simulação da perfeição. Então, eu quis gravar esse vídeo para mostrar a minha experiência para vocês, mas também para dizer, cara, não tenha medo de deixar as coisas imperfeitas, porque quanto mais imperfeita e mais sua, melhor. E se a sua versão 1 não ficar exatamente como você esperava, tudo bem, faz uma versão 2. Nada é, eu fiz uma vez, não posso fazer mais. Nada é assim. Às vezes você já se desprendeu disso na escrita, como eu me desprendi disso na escrita, mas não se desprende disso nas outras coisas, como tentar uma receita nova, escrever um livro novo, e às vezes até vender alguma coisa na internet que você tem habilidade, que você quer compartilhar com as pessoas, porque às vezes a gente pensa, se eu vender alguma coisa, já vão achar que eu sou picareta. E eu entendo isso, eu penso isso. E o que me ajuda a superar isso são as tantas pessoas que eu já ajudei com meus e-books ou com o clube de escrita. E é isso que me faz continuar, mesmo sabendo que algumas pessoas vão me levar a mal. Mas eu sei do bem que eu faço. Então, se você sabe que você gosta de personalizar as suas coisas, você gosta de ter coisas lindas e usufruir delas, não tenha medo de usá-las. Não morra com cadernos em branco perfeitos. Não morra com livros lacrados na sua estante que você não teve coragem de usar. Não morra com fotos que você não revelou. Não morra com telas em branco na sua casa que você não pintou porque tinha medo que o quadro ficasse feio. Então seja imperfeito, seja você e se aperfeiçoe enquanto você tá aqui. Deixe suas marcas nas coisas, viva as experiências, passe horas criando para você mesmo sem necessidade de performar para ninguém, mas enchendo o seu próprio potinho da criatividade e do amor com a sua vida. Consuma menos a vida das pessoas e gaste mais tempo se preenchendo das coisas que te faz bem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um pouco diferente do que eu trago por aqui, mas eu achei extremamente pertinente e eu precisava compartilhar essa mudança que eu tive da Samira que colecionava um monte de adesivos e nunca usou e eles estragaram, pra Samira que pegou um caderninho e colocou tudo de si ali, passou 5 horas estragando ele, deixando ele imperfeito. E isso é arte, isso é um produto de uma cultura, de uma personalidade naquele momento. Então, viva a arte, né? Viva a arte. Eu tenho que fazer aquele momento youtuber, né? Que é muito importante pro canal. Deixe o seu like, deixe o seu hype. Deixe nos comentários se você chegou até aqui arte, que eu vou saber que você ficou comigo até o final. E eu vou deixar algumas indicações de outros vídeos do canal que você vai gostar. Vejo você semana que vem, que aqui tem vídeo toda semana.